Será que o coração é influenciado pelo que os olhos veem? Vamos aprender isso com Jó. Em Salmos, vamos aprender que enquanto há vida, devemos louvar ao Senhor. E com o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, vamos aprender sobre o uso do véu. A mulher deve usar o véu? A mulher está abaixo do homem? Eis a questão. Vamos aprender. Olá, seja bem-vindo ao Estudo das Escrituras. Eu sou a Solange Lima. Hoje vamos estudar estes textos que estão na tela e vamos começar pelo livro de oração, cântico, adoração, louvor, Salmos. Estamos concluindo o Salmos 104 e para fechar os Salmos, o salmista escolheu uma forma linda. 2 versos que encerram estes Salmos falando sobre louvar ao Senhor enquanto vida tiver. Ele está expressando o seu desejo de louvar ao Senhor em todo o tempo. Enquanto ele estiver vivo, ele quer adorar e louvar ao Senhor, tendo voz, não tendo, seja na mente, seja no pensamento, no coração, da forma que você escolher louvar ao Senhor, você deve louvar ao Senhor enquanto você tem fôlego de vida. Tá vivo? Então, louve ao Senhor. Vamos deixar a polêmica para o final, né? Chegou a hora de estudar o texto de Jó. Jó ainda está falando agora sozinho, refletindo sobre como está o seu estado atual, as dores, as angústias, como ele tem sido visto pelas pessoas, o quanto ele tem sido humilhado, esquecido, abandonado, a solidão dele. E depois Jó começa a apresentar uma defesa. Ele declara a sua integridade. Nos tempos em que Jó vivia, era comum que o homem apresentasse a defesa dele e ele usava como argumento as provas, pedia provas para que aqueles acusadores mostrassem onde ele de fato estava errando e, caso isso fosse provado, ele aceitava sobre si todas as consequências. São 16 se acaso eu fiz isso, se acaso eu fiz aquilo. E nesses argumentos de defesa, Jó está falando sobre princípios morais, basicamente. Ele fala do adultério, ele fala sobre o ser chefe, sobre o ter o domínio sobre algum funcionário dele, mostrando que ele nunca tratou esses servos, na época eram chamados de servos, com maldade. Ele diz que sempre entendeu que acima dele, como chefe, estava o Senhor e que aqueles servos eram tão criados por Deus quanto ele. Jó está mostrando que o coração dele sempre foi muito justo, muito íntegro, muito reto e entendia que ele não estava acima de ninguém, nem mesmo daqueles que eram seus servos, pois Deus era o criador de ambos. Ele fala sobre nunca ter olhado para outra mulher com desejo, fala sobre a lascívia, de o coração dele não ter desejado aquilo que os olhos viram. Então ele abre esse si. Se por um acaso meu coração em algum momento desejou o que os meus olhos viram, foi comprado pelos meus olhos, então me acusem, provem isso. Ele fala também sobre a adoração, sobre adorar os astros como o sol, a lua, mostrando que ele entende que quem deve ser adorado é o Criador, quem criou os astros e não o astro que foi criado por Deus. E ele continua os argumentos. Se eu me alegrei com a ruína daquele que me fez mal, se eu não estendi a mão para a viúva, se eu não acolhi o órfão, se eu não acolhi o viajante, não fui hospitaleiro, ele mostra 16 causas, motivos que ele tenha dado para estar sendo acusado. E o capítulo 31 é concluído dizendo: encerraram-se as palavras de Jó. A partir de agora, Jó se cala, assim como seus 3 amigos, Bildade, Zofar e Elifaz. Daqui em diante haverá uma outra pessoa falando. Quem será? Amanhã nós vamos descobrir quem é. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. A primeira coisa que você precisa lembrar é que Paulo está escrevendo para uma igreja, os irmãos de Coríntios, ensinando, orientando, respondendo questões que foram enviadas a Paulo. Ele está longe desses irmãos, está se preparando para ir ter com eles pessoalmente. Enquanto ele não consegue chegar até eles, ele enviou essa carta dando orientações. A segunda coisa que você precisa entender
é sobre o contexto histórico. Isso é de fundamental importância, sobretudo neste texto de hoje. A igreja de Coríntios estava com muitas demandas, com muitas questões a serem resolvidas, divisões, picuinhas, pecado sexual, imoralidade sexual, muitos erros de conduta, de moralidade, e Paulo estava instruindo, dando o beabá, desde como comer, a gente viu em capítulos anteriores, o que comer, como comer. E dentro deste contexto, no texto de hoje, há um assunto bem polêmico, que ao longo dos anos e da história, teólogos discutem sobre isso e fica sempre essa questão no ar, que é sobre o cabelo da mulher, sobre usar o véu na cabeça enquanto ora, sobre a mulher ter o cabelo comprido. A mulher não pode raspar a cabeça, a mulher tem que orar com o véu na cabeça. Ora, dentro deste mesmo texto, também fala-se sobre o homem não ter cabelo comprido e sobre o homem não cobrir a cabeça na hora de orar e profetizar. E qual o contexto que Paulo traz antes de falar isso? Ele está falando sobre uma autoridade, sobre liderança, sobre um princípio de liderança, de quem é o cabeça. Então ele começa a fazer a comparação de que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem e o homem o cabeça da mulher. É sobre uma hierarquia, sobre o princípio da autoridade. Porém, em nenhum momento Paulo está dizendo que a mulher é submissa no sentido de inferior. Muito pelo contrário. Preste bem atenção no que Paulo está dizendo neste texto. Ele diz que sim, o homem veio primeiro, o homem foi criado primeiro, isso está registrado no livro da criação, Gênesis, no princípio de tudo. A mulher veio do homem, da costela do homem. No entanto, Paulo diz que ambos vieram de Deus e que o homem, depois de Adão, veio da mulher, porque é a mulher que gera o homem. Deus não faz nada por um acaso. Ou seja, Paulo está igualando ambos, embora o homem seja o cabeça e a mulher tenha vindo depois, ambos se igualam diante do Senhor, porque Deus fez ambos. Assim como vimos no estudo de hoje de Jó, quando Jó disse que ele tinha o entendimento de que, sendo ele chefe, patrão dos seus servos, diante de Deus eles eram iguais. É o que Paulo está dizendo em relação ao homem e à mulher. Ambos foram criados por Deus, Deus está acima de ambos, Cristo é o cabeça de ambos. E quanto ao raspar a cabeça ou deixar o cabelo longo, era o que eles viviam naquela época, era o diferencial daquela época. Naquela ocasião, o cabelo comprido para a mulher era como uma honra, uma glória. A cabeça raspada fazia ela ser vista como talvez rebelde, querer ser superior ao homem, sair de debaixo da autoridade do homem. Da mesma forma, se o homem orasse ou profetizasse com a cabeça coberta, ele estava desonrando a autoridade acima dele, que é Cristo. Era o contexto daquele lugar. O que devemos tirar deste ensinamento de Paulo é o princípio da autoridade, essa hierarquia, Deus Pai, o Filho, o homem, a mulher, sendo que homem e mulher, apesar dessa autoridade, ambos se igualam diante de Cristo. Não tem maior ou menor diante do Senhor, todos são iguais. O maior é Deus, Cristo é o cabeça acima de todos. E dentro ainda deste princípio de autoridade de Cristo ser o cabeça, Paulo fala sobre a ceia do Senhor. Ele começa este ensino dizendo que não tem elogio algum para fazer para aquela igreja sobre a reunião que eles faziam, a ceia do Senhor. Ele disse que havia divisão entre eles. O contexto é, esse povo deveria se reunir para cear, fazer um dia de festa, celebração, onde eles se alimentavam e faziam a ceia do Senhor. A ceia instituída pelo Senhor Jesus para lembrar da morte do Senhor. Aquele povo estava se reunindo e comendo demasiadamente, não a ceia, alimento, comida, se fartavam. E o que estava acontecendo era que os que tinham mais posse comiam demais, saíam bêbados da festa, e os mais inferiores, os que não tinham recursos, saíam muitos sem se alimentar. Cada um pensava em si próprio, os que tinham condições financeiras se fartavam de alimento e os que eram pobres saíam sem comer. E nessa reunião não havia qualquer unidade, pelo contrário, havia essa divisão de igualdade social.
Ele disse: o que está acontecendo aqui é que quando vocês se reúnem, não é para a ceia do Senhor. Cada um se farta em comer, não olhando para o seu próximo, depois vai embora. Por que vocês se reúnem para isso? Qual é a finalidade disso? E então ele é enfático: vocês não têm o que comer em casa? Quem tem fome, coma em casa. E no estudo de amanhã vamos ver que Paulo vai se aprofundar mais neste ensinamento acerca da ceia do Senhor. Então, eu te espero aqui amanhã, se Deus disser que sim.